Tribunal Superior Eleitoral TSE indeferiu a candidatura do prefeito de Guatapará. A cidade deve ter novas eleições. O prefeito Ailton Aparecido da Silva, do MDB, foi eleito em 2024 com 39% dos votos válidos. Ele é filho do ex-prefeito Juraci Costa da Silva, que ocupou o cargo por 2 mandatos e morreu 4 meses antes das eleições municipais. Os ministros do TSE entenderam que o mandato atual do chefe do executivo configura a inelegibilidade reflexa, que caracteriza a existência de um terceiro mandato. Nós tivemos um registro de candidatura legitimado pelo colégio em São Paulo, TRE, tá? Inclusive por unanimidade. Na primeira sessão de votação, o relator havia votado contra o provimento do meu recurso, tá? Mas em uma segunda sessão, quando nós tivemos 6 votos dos relatores a favor, o próprio relator voltou atrás e disse que a matéria realmente era uma matéria nova e que ele entendeu que o marco temporal era irrelevante diante dos fatos e que o evento morte definitivamente extinguia o vínculo. Eu fui para as urnas, a sociedade me conferiu por voto popular a vitória, estamos aí à frente do município, tá? E fui surpreendido aí essa semana ainda, surpreendido com a decisão contrária do TSE. Vereadores da oposição já esperavam pela decisão do TSE. Nós recebemos essa informação muito contente, porque isso mostra que existe justiça no país. Nós já sabíamos que ele não podia ser candidato, né? Porque o pai dele já foi candidato a 2 mandatos anteriores, e isso configura inegibilidade reflexa, e o TSE mostrou que se faz jus à Constituição. Além de indeferir a candidatura do prefeito de Guatapará, o TSE cassou a chapa vencedora. Uma nova eleição deve ser feita na cidade, mas ainda não tem data para que isso ocorra. O presidente da Câmara de Vereadores, o Chicão, é quem deve assumir a prefeitura. O prefeito segue em exercício até que seja oficialmente notificado. Eu acho que não é justo nós termos um colegiado falando 7 votos a favor, entendendo que o evento morte extingue definitivamente o vínculo, e agora eu tenho um TSE dizendo tudo ao contrário, por 7 votos ao contrário. Então, eu acho que a justiça está aí para dirimir dúvidas, nós estamos subindo recurso para o STF e nós esperamos uma resposta rápida do STF. Mas, de qualquer maneira, eu estou aqui para cumprir aquilo que a justiça determinar. Se eles determinarem uma nova eleição, nós estamos aqui, prontos, existe um grupo que está tocando a cidade. Quem não pode ter nenhum tipo de prejuízo é a população. A Câmara foi recebida agora com informação, né, que todo mundo estava assistindo, que vai ter nova eleição na cidade. Então, nós estamos nos aguardo para nós entrar na batalha de novo, para nós mudar o rumo da nossa cidade aqui. Edson Ferreira, de Guatapará, para o Jornal da Clube. Vamos entender melhor toda essa situação com o Kalel Dornay, que ele que é advogado eleitoral. Kalel, bem-vindo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. O pai de Ailton, então, era o prefeito antes de morrer e o filho se candidatou logo depois. Por que isso é proibido? E aí eu vou além. Existe um tempo mínimo para que um parente possa disputar uma eleição nesse tipo de caso, Kalel? Boa tarde a você. Boa tarde. Bom, a gente tem 2 respostas possíveis. Uma mais simples, uma um pouco mais complexa. A mais simples seria a gente dizer simplesmente que é proibido porque está na lei, e a lei descreve como proibida a candidatura daqueles que sejam parentes consanguíneos, ou por afinidade, ou ainda o cônjuge. Ou seja, se você tem alguma relação de parentesco ou é o cônjuge do prefeito eleito, você não pode se candidatar. Nesse caso, em específico, a gente tem um efeito muito inusitado, no caso, que é a morte do prefeito e a candidatura do filho. O TRE de São Paulo entendeu que, de fato, uma vez tenha falecido o pai, haveria a necessidade, a possibilidade de continuidade da candidatura de uma forma válida. Mas acontece que o TSE entendeu de forma diferente. O TSE entendeu que era necessário que se evitasse que o mesmo grupo político continuasse no poder por 3 mandatos. Lembrando aí que o prefeito falecido estava no seu 2º mandato. E aí a sua pergunta, bastante pertinente a respeito do tempo. Nesse caso em específico, segundo a decisão do TSE, não seria possível nenhuma forma de afastamento prévio. Normalmente o que acontece nesses casos é que o prefeito se afasta do cargo e deixa que o filho concorra. Esse afastamento é de 6 meses. No presente caso, como a gente estava tratando de uma reeleição, ou seja, se o prefeito já estava na reeleição, estava no 2º mandato,
não haveria qualquer tipo de medida, qualquer tipo de tempo de afastamento que pudesse fazer com que o filho dele se tornasse elegível para o cargo. Então, é o tipo de situação realmente que a gente não teria nenhum tipo de conduta preventiva para evitar o que aconteceu. A Justiça Eleitoral decidiu que o prefeito deve, então, sair do cargo imediatamente, mesmo que ele recorra. Esse é o caminho mesmo e quem passa a comandar a cidade até a nova eleição? Quem passa a comandar a cidade é o presidente da Câmara. Mas veja, ainda cabe o recurso ao STF, uma vez que o fundamento da decisão que afastou o candidato, o agora prefeito, ele é um fundamento de índole constitucional. E como a gente sabe, quem cuida da Constituição do Brasil é o STF. Uma vez que esse recurso seja protocolado e seja aceito com o chamado efeito suspensivo, ou seja, aquele efeito que suspende as decisões do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, o prefeito poderia, em tese, continuar no mandato até que o STF julgasse a questão dele. Mas, por enquanto, quem comanda o município é o presidente da Câmara. Calel, sendo convocado, então, nova eleição, como é que esse processo funciona? É uma eleição como se estivesse acontecendo em todo o Brasil ao mesmo tempo? Essa eleição tem algumas peculiaridades. É uma eleição que a gente chama de suplementar. No caso, vão ser votados apenas os candidatos da chapa majoritária, ou seja, prefeito e vice. Os vereadores continuam como estão, exercendo suas funções normalmente. Mas em relação às outras características das eleições, como, por exemplo, o prazo, o tempo de campanha, o horário eleitoral gratuito e todas as outras formas de propaganda, essas são iguais às eleições que nós tivemos em outubro do ano passado. O prefeito, em tese, né, digamos, cassado, ele pode disputar essa eleição nova ou não? Realmente ele vai estar fora do jogo? Veja, seria uma tentar a reeleição, tentar novamente a candidatura dele, porque o fundamento do TSE se baseou num fato inquestionável, o fato dele ter sido, o pai dele ter falecido, e isso não é um evento que vai se alterar no próximo pleito. Então, seria possível que ele protocolasse um pedido de registro de candidatura, mas muito provavelmente isso seria indeferido, isso não seria levado adiante. Então, o que tudo indica, a estratégia política e jurídica mais adequada é que haja uma substituição, que outro candidato, que não o filho do ex-prefeito falecido, concorra ao cargo. Calel Dornaica, advogado eleitoral, agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Calel, um abraço e até mais, viu? Obrigado.